Tambaú Imóveis e Negócios. Oferecimento: Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Confesse. MRV. Mais de 3.000 cópias entregues na Paraíba. FK Imóveis. É para realizar. 98677-2008. Zona Sul Imobiliária. Nos 4 cantos da cidade. Dessa, Bancários, Geisel e Valentina. Jampa Imobiliária. Com sonhos não se brinca. Em Holanda Construtora, elevando padrões, construindo o futuro. Grupo GP Exclusive. Toda a linha Setai com obras aceleradas. Construtora Aliança. Aqui eu vivo melhor. Olá, bom dia, 13 de novembro, o Tambaú Imóveis e Negócios está começando. As novas relações trabalhistas, como a pandemia reconfigurou o mercado de trabalho. Você vai entender já já. E também aqui no estúdio, com muita honra, eu recebo os advogados especialistas no direito do trabalho, o Dr. Roberto Peixoto e também a doutora Daniela Tavares. Está procurando por imóvel? No giro de ofertas, a gente apresenta oportunidades imperdíveis, claro, das principais construtoras imobiliárias da Paraíba. Já no quadro Momento Imobiliário, o presidente do COFES, João Teodoro, fala hoje sobre um novo programa habitacional voltado para as forças de segurança. Imperdível. Quer participar ao vivo com a gente? É muito fácil. Envia sua mensagem para o nosso número do WhatsApp, anota aí, 998542857. Eu vou repetir, 998542857, aguardando vocês. Tambaú Imóveis e Negócios, jornalismo original que traz informações ao telespectador, começa agora. A pandemia provocou adaptações de vários segmentos. No mercado de trabalho, por exemplo, novas formas surgiram e garantem a manutenção de muitos empregos e serviços. Mas como fica a questão dos direitos e deveres? É isso que a gente vai discutir hoje aqui, todos os detalhes. Acompanhe a reportagem com Everton Correia, veja. A sala de casa do André virou escritório. Ali no cantinho, a mesa agora é de trabalho. A televisão é painel para informações e assim ele passa 5 horas diárias produzindo conteúdo, assessorando. A função é a mesma de antes da pandemia, mas a forma mudou. A casa mudou, porque da sala a gente transformou aí num escritório, fazer parte da empresa, mas com o tempo a gente conseguiu se adequar a essa nova forma de trabalho e, para mim, eu achei até um pouco mais produtivo. Desde março do ano passado, não vê as colegas de perto no trabalho, só ali, pela tela do celular, nas videochamadas, que são essenciais para o trabalho fluir. Toda segunda-feira a gente tem a reunião de pauta, onde a gente discute a semana, o que é que a gente vai trabalhar na semana. Então, a gente passou a fazer videochamadas, para discutir isso e também utilizar muito mais o WhatsApp. Uma plataforma online ali no computador ajuda a comunicação entre os colegas. Adaptações necessárias que ajudam a seguir produzindo com a mesma carga horária, inclusive. Sempre é tudo muito conversado com todos nós, Então tudo é dialogado, tudo é combinado. Então, quanto a essa questão de empresa, de horários, os funcionários também todos respeitam os horários que entram na hora certa, saem na hora certa. É como se a gente estivesse trabalhando na empresa e fisicamente indo para a empresa. Só que essa realidade positiva não é a visão de todo empregado e empregador. O Ministério Público do Trabalho, inclusive, segue atento a essa nova realidade de trabalho que é tendência. Eu vejo com bons olhos, apenas sem necessidade de haver excesso, Então tem que ter cuidado do excesso. Como tudo na vida, o teletrabalho precisa de regulamentação, ou seja, você tem que ter um controle do seu tempo de trabalho. Há uma tendência de você estar em casa achando que não está trabalhando, não se sente trabalhando muitas vezes, e você começa a trabalhar mais de 8 horas, por exemplo, no caso de um empregado.
Então tem que haver um controle e esse controle é feito pela empresa. Na Paraíba, o Ministério Público do Trabalho segue atuando também, focando nesses novos tempos. O MPT tem atuado desde o início da pandemia, instaurando inquéritos, fazendo audiências públicas, expedindo recomendações para que as empresas observem alguns requisitos para que o teletrabalho possa ser prestado de maneira a não adoecer o trabalhador e a não levar encargos que não são do empregador para ele. Importantíssima essa matéria. Vamos falar hoje sobre as novas relações trabalhistas, como a pandemia afetou o mercado de trabalho. É sobre isso que vamos falar, né, no programa de hoje extensivamente. Aqui no estúdio, ao vivo, eu recebo os advogados especialistas no direito do trabalho, Dr. Roberto Peixoto e a doutora Daniela Tavares. Interage com a gente. Manda sim tua mensagem, abraço, beijo, foto, só por mensagem de WhatsApp. Anota novamente o número 998542857. Bom dia, doutora Daniela, bom dia, doutor Roberto, uma honra recebê-lo hoje, dia sábado, dia 13, né, de novembro, já estamos chegando pertinho do final do ano, né? E espero que no final do ano também vá embora essa pandemia que nos traz aí muita angústia, mas um assunto muito importante, que são as inovações que veio com essa pandemia, as mudanças nas reformas trabalhistas, e a gente vai debater aqui com o público que vai mandar as perguntas, e a gente, durante a semana, recebeu pelas nossas redes sociais muita participação de telespectadores. Então, a primeira pergunta, doutor Roberto, que a gente viu na reportagem aí pelo Ministério do Trabalho, viu o teletrabalho. O que pode ser considerado teletrabalho? Muito bom dia, obrigado pela presença. Bom dia a todos os quem não está assistindo em casa. É um grande prazer estar aqui e poder colaborar com esse tema tão importante. Teletrabalho é todo o trabalho desenvolvido longe da sede da empresa. Quando você desenvolve esse trabalho longe da sede da empresa, é teletrabalho. Nos últimos tempos, isso adquiriu uma importância muito grande em relação ao teletrabalho, em especial na modalidade home office. Com a pandemia, fechou as empresas e não tenho dúvida que isso foi muito importante, essa construção, se consolidou mais o teletrabalho. Antes, com previsão no artigo 6º da CLT e depois, após a reforma, a previsão mais específica no artigo 75. Então, esse teletrabalho ele tem importância muito, muito importante, tanto para as empresas como para os empregados. Os empregados, porque permite um convívio maior com as suas famílias, administrar seu tempo, administrar sua rotina de trabalho. E as empresas, não tenho dúvida também que é extremamente importante diminuir seus espaços, aluguéis, energia, todos esses custos poderão ser melhor administrados. E também é importante você poder contratar talentos, por exemplo, talentos fora do país ou em outros estados da federação. Então veja que importância, tanto para o empregado que entrou no home office, por exemplo, como para as empresas, propriamente as empresas com redução de custos. Perfeito. Doutora Daniela, muitas vezes a gente foi falando aí para o doutor Roberto, fala de home office e fala também de trabalho intermitente. Há uma diferença entre trabalhar home office e intermitente? Bom dia, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Romulo, um prazer, uma satisfação estar aqui e trazer um tema tão relevante e atual, né? É de suma importância. Realmente há uma diferenciação entre o home office e o trabalho intermitente. Como o doutor Roberto bem pontuou, o home office é uma modalidade de teletrabalho e a gente confunde, né? Acha que o home office é o próprio teletrabalho. Mas o teletrabalho é justamente esse trabalho à distância, que pode ser tanto em casa como no cowork, em qualquer outro lugar. E o home office é uma espécie de teletrabalho. Então, o home office é você executar o trabalho que você faria no estabelecimento da empresa na sua residência. O trabalho intermitente, não. É uma modalidade de contrato de trabalho recente, né, advinda com a reforma trabalhista, em que existem os requisitos da relação de emprego, né, a pessoalidade, a subordinação, a onerosidade,
porém a habitualidade ela não existe. É um trabalho que é prestado esporadicamente, né? Então, é uma nova modalidade quando você vai precisar de um funcionário que não precisa vir todos os dias. É, por exemplo, garçom, que você vai precisar que ele venha um dia ou outro na semana. Então, é uma modalidade de contrato de trabalho nova, né? Nós temos a classificação dos contratos de trabalho de contrato e prazo indeterminado, contrato e prazo determinado. Quanto à jornada, a gente tem contrato de jornada integral, parcial, 12/36 e agora o contrato intermitente, em que você remunera aquele empregado pelas horas que ele presta. Então, realmente é diferente. O home office você trabalha ali na sua casa, o intermitente você pode trabalhar ou na sua casa ou na empresa, mas você não tem aquela habitualidade, né? Todos os dias você vem trabalhar, né? Porém, os demais requisitos da relação de emprego, ou seja, você tem subordinação, o seu trabalho pessoal, o seu, não vou hoje não, vou mandar meu tio, não pode. O contrato é com você e há sim também no intermitente a assinatura de carteira de trabalho. Entendi. Então, Roberto, muita gente criticou, outros elogiaram a reforma trabalhista e ela está aí posta, é o que a gente tem e a gente como país é um dos países que se destaca no direito trabalhista, né? A gente vê países gigantescos como a China não ter o regramento da proteção trabalhista como o nosso país tem. Mas uma pergunta que foi muita gente mandando durante a semana é se essa reforma trabalhista, se ela trouxe benefícios para o empregado e para o empregador ou não. Pois é, de fato trouxe algumas vantagens para ambas as partes. Por exemplo, não precisa mais a contribuição sindical obrigatória. Isso é uma das vantagens. A rescisão contratual, ela ser bilateral. Se o empregado quer sair da empresa, pode entrar em consenso junto com a empresa, por exemplo. Então, isso é uma das vantagens, por exemplo. A outra questão é o pactuado superar os legislados. É possível você pactuar contratos individuais ou com a intervenção do sindicato para estabelecer direitos diferentes do que a própria lei estabelece. Então, isso são vantagens relativas à reforma trabalhista. E também, por exemplo, a rescisão. Se tornou mais rápido a rescisão porque não precisa da intervenção do sindicato. Então, isso você consegue sacar mais rápido o seu FGTS, o seu seguro-desemprego, apenas com a rescisão. Isso é apenas alguns exemplos pontuados de forma muito básica em relação às vantagens dessa reforma trabalhista. Mas o senhor, como operador do direito, o que é que o senhor pode dizer ao telespectador que está nos assistindo agora? Que ele pode ter... O trabalhador, por exemplo, que muitas vezes ele se acha que algumas alterações podem interferir direto ou indiretamente na sua relação com o empregador. O que é que o senhor pode dizer para acalentar o coração dos telespectadores, principalmente dos empregados, que essa reforma não veio para prejudicar, veio exatamente para tentar se aproximar muito mais das novas tendências e tecnologias e formatações de inovações, que é o tema aqui do nosso programa de hoje. Com certeza. De fato, existe, por exemplo, os honorários advocatícios, que poderiam ser considerados um empecilho para ajuizar novas reclamações, mas o judiciário vem ponderando, inclusive, as constitucionalidades, inclusive, dessa própria reforma. Recentemente, o STF definiu que essa constitucionalidade não poderia ser cobrado honorários advocatícios para o possuidor de justiça gratuita. É uma decisão extremamente recente que acaba de sair. Então, enfim, existem pontos positivos da reforma, mas também existem pontos negativos. Considerando sempre o trabalhador como parte mais fraca, na hora que você permite que as empresas façam acordos, isso sempre tem que ser olhado com um certo cuidado e cautela perante tanto o Ministério Público do Trabalho, tanto como o próprio Judiciário. Por quê? Porque esses acordos têm que ser sempre protegido a boa-fé contratual de ambas as partes.
Doutora Daniela, ainda sobre reforma, que é uma coisa que a gente recebeu muitas demandas durante a semana, as pessoas ficaram com dúvida se com essa reforma trabalhista, de alguma forma, direta ou indiretamente, impede que o trabalhador ele entre na Justiça do Trabalho. Tem alguma novidade sobre isso? Continua a mesma coisa? O que é que a senhora pode nos dizer sobre esse detalhe? Certo. Foi justamente um dos temas mais polêmicos quando a reforma trabalhista entrou em vigor, né? Quer dizer que agora o empregado não pode mais pleitear na justiça, vai diminuir os processos. Na verdade, como o Dr. Roberto bem pontuou, existem pontos positivos e existem pontos negativos. Um dos pontos que foram mais levantados na época foi justamente isso, vai impedir o acesso à justiça. Por quê? Porque agora o empregado, se entrar e perder, ele vai pagar os horários periciais, ele vai pagar o horário de sucumbência. Se ele faltar uma audiência e o processo for arquivado, ele vai ter que pagar as custas se quiser entrar de novo. Então, vários temas foram levantados. Alguns, inclusive, foram suscitadas a inconstitucionalidade, como, inclusive, essa situação do benefício da justiça gratuita nessas situações de sucumbência e perícia. Então, recentemente, acredito que semana passada, né, já houve uma decisão do STF nesse sentido de que o trabalhador, ele não vai, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, ele não pode ser condenado em honorários sucumbenciais nem em honorários periciais. É lógico que eu entendo que a reforma trabalhista, ela veio como um filtro, né? Existia muito, né, a gente sabe do seu trabalho, o famoso pede como quem pede a Deus, porque não tinha ônus para o empregado. Então, existia muitas árvores jurídicas, pessoas que entravam com processos realmente sem fundamento para ver se colava, né? Vamos pedir, se der certo a gente ganha, se não der, não tem nenhum risco, né? Nós temos na legislação consequências processuais para quem litiga de má-fé, mas há um protecionismo dos juízes trabalhistas em aplicar uma litigância de má-fé para o empregado. Então, é claro que com a reforma trabalhista houve sim esse acesso à justiça por conta desses riscos que a própria reforma trabalhista impôs. Mas eu entendo que, na verdade, não foi bem uma interrupção desse acesso, foi mais um filtro, né? Aqueles advogados que tinham mais maturidade e zelo com o processo, faziam essa análise prévia e viam, não, aqui não vamos entrar. Porque existia uma tese que existia uma fábrica de ações trabalhistas, né? Então, foi mais critérios para que as pessoas entrem com as ações, mas, ao mesmo tempo, se responsabilize por tudo que está fazendo, não utilize a justiça como um meio gracioso de você encher o judiciário de ações, não é isso? Exatamente. E muitas vezes você tem apenas um pedido para fazer, mas aí coloca, não, vamos pedir isso, colocava outros pedidos. Como não tinha nenhum ônus para o empregado, como eu te falei, era o famoso pede como quem pede a Deus. E após a reforma, não. Houve realmente uma queda nas ações trabalhistas. Por quê? Porque agora existia uma cautela maior para você ajuizar com o receio do empregado ser condenado em sucumbência ou honorários periciais. Com esse regulamento recente, na semana passada, saído pelo STF, então cai por terra todo esse argumento. Quem quiser entrar, o empregado que quiser entrar, né, ajuizar o seu processo, é claro que tem que ter um bom senso, porque a litigância de má-fé continua em pleno vigor, pode ajuizar o processo normalmente, mas que houve esse filtro, houve. Roberto, a gente vai para uma pausa, mas eu já quero deixar o desafio de muita gente perguntando aqui sobre reforma e horas extras, se houve mudança ou não. Mas vamos aguardar para o próximo bloco que a gente vai dar todas essas informações e detalhes sobre hora extra. Uma pausa na nossa conversa para irmos a um intervalo comercial. Permaneça aí com a gente, não troca de canal. Voltamos já já. novo olhar sobre o Bessa está chegando. A união do mar com a qualidade de vida de um parque. Bem-estar. Esporte. Lazer.
parceiro Superfácil Atacado. Cerveja Itaipava, lata 350ml, 1,99. Linguiça de frango bom todo quilo ou batata palito supa, pacote 2 quilos, 14,90. Filezinho de peito de frango bife puff QF, pacote 1 quilo, 17,69. Toda a categoria de lava-roupas com 25% de desconto. Papel higiênico folha dupla Max, leve 12, pague 11, 9,49. Superfácil Atacado. Beba com moderação. Na Galeria dos Campeões, poucos gravaram um nome na história. E agora é a hora do desempate para os 2 últimos vencedores. Mas só um vai se sagrar o novo tricampeão da América. Palmeiras e Flamengo, dia 27 de novembro. A grande final da Copa Conmebol Libertadores. E você vê aqui no SBT. Alô, Montevideo. Estamos de volta e agora vamos contar todas as novidades do Residencial Imperial Mangabeira. Quem está aqui comigo é ela, Grazi. Bom dia, Grazi. Qual é a boa de hoje? Bom dia. Bom dia para você que está nos assistindo em mais um sábado. A boa de hoje é o Residencial Imperial Mangabeira, localizado no bairro de Mangabeira, próximo a tudo que você imaginar: supermercado, padaria, farmácias, escolas, shopping. Então você não pode perder essa oportunidade. Tem apartamentos de 2 quartos, sendo suíte, sala para 2 ambientes, opções com varanda e o prédio com excelente acabamento. Você não pode perder. E o melhor, pronto para morar e com parcelas que cabem no seu bolso. Uma ótima oportunidade que só a Zona Sul Imobiliária traz para você. E claro que para você realizar o seu sonho nesse final de semana, você vai entrar em contato com a gente, né? É só ligar no 3045 7744 ou então mandar mensagem no 8725 7744. É o WhatsApp, só mandar aquela mensagem para agendar a sua visita e fazer a sua simulação. Você vai saber direito o valor do financiamento, o valor do subsídio e o preço ideal das parcelas. Então não perde tempo. E também para facilitar, temos 5 unidades aqui em João Pessoa, no bairro do Bessa, Bancários, Mangabeira, Valentina e Geisel. Assim fica muito fácil, não tem desculpa, né, Rômulo? É só procurar realmente a Zona Sul Imobiliária. Quem está nos assistindo agora fica sempre nos perguntando: a Zona Sul resolve o problema? Por exemplo, alguém quer fechar um negócio, mas não tem o dinheiro para pagar o ITBI e as taxas cartorais, que é exatamente a escritura e o registro. O que é que você resolve com isso? E quem tem também dificuldade, às vezes, do sinal? Não tem desculpa, Rômulo. É só realmente procurar a Zona Sul Imobiliária. Temos documentação inclusa, ITBI, cartório, e em relação à entrada, nós parcelamos a entrada sem nenhum problema. Você só vai ter que realmente procurar a Zona Sul Imobiliária para realizar o seu sonho. Obrigado, Grazi. Até o próximo sábado. Obrigada, Rômulo. Importante o que eu vou dizer agora. Durante essa semana, o projeto de lei 2283/2021, que tramita na Câmara dos Deputados, a Câmara Federal de Brasília, com o objetivo de excluir corretores de imóveis da atividade de avaliação de imóveis. Eu vou dizer que o especialista Dr. João Diniz Marcelo, que é engenheiro e corretor de imóveis, também professor nessa área, tem umas novidades para dizer se essa legislação que se pretende aplicar aqui no Brasil, ela prejudica o mercado imobiliário. Veja. Bom dia, Rômulo Soares. Bom dia, telespectadores do programa Tambaú Imóveis. Eu sou João Diniz Marcelo, sou especialista em perícias e avaliações de imóveis. E venho aqui comentar com vocês essa nova tentativa dos engenheiros e dos arquitetos, através do seu Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, tentar aprovar um projeto de lei 2283, que esse projeto de lei daria, entre aspas, a exclusividade das avaliações dos imóveis aos engenheiros e arquitetos. Pois bem, é sabido que os corretores de imóveis, através de uma decisão já transitada em julgado no Superior Tribunal de Justiça, no Superior Tribunal Federal, obtiveram êxito e eles estão prontamente habilitados em lei a realizar avaliações mercadológicas.
porque a única profissão que forma, que qualifica especialista em mercado imobiliário são os corretores de imóveis. O mercado está colocado para todos, é importante que se faça parceria, mas jamais poderemos excluir os verdadeiros especialistas desse mercado de avaliações de imóveis. Até porque são os corretores que alimentam a base de dados de engenheiros e arquitetos e empresas de avaliações para eles realizarem avaliações de imóveis. Sem informação do mercado, que é prioridade, que é característica do corretor de imóveis, é impossível que se faça uma avaliação de imóveis. E nós somos especialistas em mercado imobiliário. Então, não vejo nenhuma possibilidade de que seja retirada essa conquista que tantos nós prezamos em lei e que hoje a única profissão que tem um site nacional de avaliadores com mais de 30 mil avaliadores cadastrados no Brasil, em todas as regiões do Brasil, são os corretores de imóveis. Os engenheiros não têm, os arquitetos não têm, o CONFER não tem, o CREA não tem, o IBAP não tem. A única categoria são os corretores de imóveis. É isso aí, eu acho que os deputados federais da Paraíba, os 3 senadores, devem ficar atentos, os corretores de imóveis, os donos de imobiliária, e hoje no Brasil são mais de 700 mil profissionais e mais de 65 mil empresas imobiliárias estão realmente querendo trabalhar. Eu acho que no período de pandemia um projeto desse é infeliz, mas a gente sabe que apresentar o projeto não é tudo, a gente vai lutar para que esse projeto seja arquivado. Agora a gente continua falando sobre as novas relações trabalhistas. Quer tirar suas dúvidas, suas perguntas aqui no programa ao vivo, envia para a gente no nosso número do WhatsApp, anota aí 998542857. Eu deixei aqui a expectativa, muita gente já interagindo sobre o pagamento de horas extras com essa reforma. Ele ainda está sendo obrigatório? O que é que mudou? O que é que significa horas extraordinárias nessa relação complexa de empregador e empregado, doutor Roberto? Romulo, em relação a esse tema, mudou a reforma trabalhista. As horas extras continuam sendo pagas com adicional mínimo de 50%. Isso não mudou, certo? Agora, existem exceções a essa regra. Por exemplo, são 3 exceções que estabelece a CLT: o trabalho externo, o gerente e o teletrabalho. Lógico, toda regra existe exceção. Mesmo você trabalhando externamente, você pode vir a receber horas extras. E mesmo no teletrabalho, por exemplo, o trabalhador, por exemplo, que trabalha externamente, com venda, por exemplo, venda porta a porta, ele pode receber, desde que constatado o controle de jornada. Então, não é porque você trabalha externamente ou no teletrabalho que você não vai receber as horas extras. As horas extras são devidas, sim, desde que possa haver o controle de jornada. O trabalhador porta a porta, por exemplo, voltando a esse exemplo, se ele é acompanhado pelo supervisor, existe um telefone que entra em contato com ele acompanhando a rotina de trabalho, por exemplo. Ou seja, no final do dia ele tem que entregar a produtividade, existe um roteiro a ser seguido, uma rota, é devido a horas extras, desde que o passado limite semanal de 220. E essas horas extras, ela é paga no mínimo de 50% da hora normal. O que pode ser pactuado é aumentar esse adicional acima de 50%. Por exemplo, os Correios, que se pagam um adicional maior, em algumas categorias específicas que pagam um adicional maior de horas extras. Então, isso sim é permitido, mas as horas extras são mantidas na reforma. Doutora Daniela, foi falado muito aqui, doutor Roberto já deu um início de introdução, sobre que tudo que for acordado na convenção coletiva, ela tem mais força do que a lei. Como é que é isso? O que é que o nosso telespectador, que é empregado, que muitas vezes ele entende que está havendo aquele acordo na justiça, com essa reforma, o que é que tem de novidade do acordo coletivo, da convenção coletiva, e se essa convenção realmente ela supera muitas vezes
determinação legal, que é a lei. A reforma trabalhista trouxe essa novidade, né? Trouxe essa ênfase no legislado, no acordado sobre o legislado. Então, trouxe a introdução do artigo 611-A, que vai dizer justamente que a convenção coletiva vai ter força de lei quando tratar de alguns temas. Então, não é tudo que a convenção coletiva e a empresa pode acordar. Existem temas que são específicos. Então, por exemplo, pode ter o acordo com o sindicato quanto à jornada, quanto ao banco de horas, mas, por exemplo, situações de irredutibilidade salarial, não é possível, apenas em situações de força maior. Então, é possível sim que haja negociações coletivas que superem a lei, desde que não haja a perca de direitos constitucionalmente garantidos e direitos que já têm previsão expressa. Tem uma novidade, inclusive, que foi trazida do empregado hipersuficiente. Então, esse empregado hipersuficiente, que recebe uma remuneração maior e tem curso de graduação no ensino superior, ele pode negociar diretamente com a empresa sem necessidade de sindicato, né? Mas hoje, com convenção coletiva, é possível sim disciplinar vários dispositivos, desde que não ofenda direitos que já são garantidos aos empregados. Ainda nessa pegada, o senhor deu mais ou menos uma introdução, mas muita gente aqui está interagindo com dúvida desse acordo coletivo. Esse acordo coletivo pode ser empregado ou empregador, tem que ter a participação do sindicato. O que é que a reforma traz sobre o acordo coletivo de trabalho? E o que é o acordo, para que o telespectador entenda diferentemente, para a gente separar o que é uma convenção coletiva e um acordo coletivo, que muitas vezes se confundem, né, nessas... Essa diferença é muito importante ser trazida. A convenção coletiva é para toda uma categoria de empregados. Por exemplo, a convenção da categoria dos enfermeiros, é toda aquela categoria. O acordo coletivo é algo mais específico, realizado em empresa, sindicato. Um exemplo, um hospital X faz um acordo coletivo específico daquilo. Então, ele é algo mais específico. Por ser mais específico, inclusive, o acordo coletivo, ele pode prever questões diferentes da convenção coletiva e deve prevalecer, caso isso aconteça. Então, é permitido à empresa fazer acordo coletivo individual com o sindicato dos trabalhadores. E essa é a maior diferença, porque a convenção coletiva é para toda uma categoria, o acordo coletivo é individual da empresa com o sindicato dos trabalhadores. Doutor Roberto, a convenção vai englobar tanto o sindicato dos empregados, o sindicato da categoria dos trabalhadores e o sindicato patronal da categoria econômica. Então, esses dois sindicatos, eles se unem para negociar. Não surge a convenção coletiva. No acordo, não. No acordo é a própria empresa com o sindicato. Então, por isso que tem essa diferença. Agora, muita gente aqui com a dúvida sobre o intervalo de descanso e também de refeição. Se ele teve alguma diferença, alguma modificação com a reforma. Eles estão preocupados com isso? Teve sim uma diferença justamente quanto à supressão ou à redução desse intervalo. E até mesmo também no artigo 611-A trouxe essa possibilidade de se negociar a redução desse intervalo, né? Então, hoje pode reduzir o intervalo mínimo de 1 hora para até 30 minutos, para aqueles empregados que têm uma jornada mais de 6 horas. Agora, a grande diferença foi que quando o empregado tinha aquela jornada, aquele intervalo suprimido, ou seja, eu tinha 1 hora de almoço, mas eu não tirava aquela hora de almoço. Eu entrava na justiça para pedir aquela hora. Aquela hora era computada como uma hora extra e incidia o adicional de hora extra e tinha reflexos nas demais verbas. Com a reforma trabalhista, não. Esse intervalo suprimido ou esse intervalo reduzido, se não gozado pelo empregado, ele entra como uma parcela indenizatória, ou seja, a empresa só vai indenizar aquele valor, mas não vai refletir nas demais verbas. Então, de fato, foi uma norma que trouxe um prejuízo, né, financeiro para aquele empregado que não goza ou que tem o seu intervalo entre a jornada suprimido. Então, Roberto, muita gente ainda com dúvidas na convenção e no acordo e fizeram a seguinte pergunta: o que pode ser negociado tanto na convenção como no acordo coletivo? O que é que pode e o que é que não pode? Porque o senhor falou aí, e como a doutora Daniela falou também, de alguns elementos, mas o que é que é possível e o que não é possível negociar, tanto na convenção como no acordo coletivo? Perfeito. Pergunta muito interessante. Na verdade, são questões constitucionais. 13º
férias, irredutibilidade salarial, isso sim, não pode. Aviso prévio, FGTS, multa do FGTS, isso não pode ser negociado. São questões constitucionais. Agora, questões como plano de cargos, salários e remuneração, isso pode ser discutido. Jornada de trabalho, banco de horas, isso sim pode ser discutido nos acordos e convenções coletivas. Mas lembrando, questões como 13º, férias e multa do FGTS, aviso prévio, isso existe previsões constitucionais, isso não pode ser mudado. Só essas outras questões, como banco de horas, por exemplo. Há um debate aqui de alguns telespectadores mandando muita pergunta sobre esse tema. Se com a reforma trabalhista, doutora Daniela, é permitido o trabalho sem o registro da CTPS, porque antes da reforma não era permitido isso. Mudou alguma coisa? Tem alguma evolução sobre isso? O que é que a senhora pode informar a quem tem muita pergunta sobre esse tema? Então, na verdade, quanto a isso, não houve nenhuma alteração, né? O que a gente precisa entender é que há novos contratos que não precisam de registro, né? Por exemplo, o trabalho autônomo, aquele que tem liberdade de desenvolver a sua atividade, que não é subordinado à empresa, ele não precisa de um registro na carteira de trabalho, por quê? Pela ausência de subordinação, pela ausência ali daquela habitualidade da prestação de serviço. Então, a gente precisa justamente diferenciar se aquele empregado vai trabalhar, aquela pessoa vai trabalhar com subordinação, com pessoalidade, com habitualidade, onerosidade, tem que ter o vínculo empregatício. Inclusive, o intermitente tem o vínculo empregatício. E todas as demais modalidades de contrato de trabalho. Agora, existem outras modalidades que não necessitam de assinatura de carteira. Por exemplo, um prestador de serviço, um representante comercial, certo? Então, esses trabalhadores, eles não possuem vínculo empregatício. Então, sim, eles não precisam de assinatura de carteira. Mas todo aquele empregado que vai trabalhar de forma subordinada, pessoal, vai receber uma remuneração para isso, vai trabalhar ali com uma certa habitualidade, ele sim deve ter a carteira de trabalho assinada. Com essa explicação da doutora Daniela, doutor Roberto, muita gente pergunta assim, como o empregador ele deve se relacionar com os profissionais liberais e autônomos? Porque, dito aí, em determinadas situações, não precisa se assinar. Mas tem determinadas profissões que tem empregado, advogado empregado, corretor de imóveis empregado, arquiteto empregado. Então, como é que o empregador deve se relacionar? Tanto com os profissionais liberais como com os autônomos. É muito importante estabelecer essas questões do contrato de trabalho. Se você vai contratar um autônomo, um profissional liberal, e sem registro de vínculo jurídico laboral, é importante o contrato. Faça um contrato. O contrato entre as partes é essencial. O contrato não estabelecendo vínculo, não estabelecendo subordinação jurídica. Então, esse contrato é essencial ser feito. Até porque, como você disse, o profissional liberal, o advogado, por exemplo, ele pode ser advogado empregado. O médico, ele pode ser médico empregado, desde que deixar muito claro isso no contrato. No contrato entre as partes. Se vai fazer o contrato, estabelecer os limites exatos desse contrato, inclusive se existe vínculo ou não, vínculo jurídico ou não. Nós vamos para um intervalo, mas tem muita gente perguntando, está com dúvidas sobre essa questão da contribuição sindical e outras contribuições que são cobradas. A sindical acabou, não acabou, e se acabou, essas outras que são cobradas são legítimas, não? Mas vamos deixar a doutora Daniela para o próximo bloco. Quando uma boa oportunidade aparece, a gente não pode deixar de passar em branco. Então, preste atenção nas ofertas que Bia Freire te apresenta agora da N Holanda Construtora. Acompanhe. O Prime View é o empreendimento perfeito para você e sua família e já está em fase final de sua estrutura. Você pode ir lá conferir, fazer um tour, né, Flávio? Confere? É isso, Bia. Pessoal, Prime View, empreendimento de altíssimo padrão da N Holanda
Construtora são apartamentos de 107 a 173 metros quadrados para atender você e sua família. São áreas de lazer voltadas para todas as idades, um acabamento de altíssimo padrão e com a obra a todo vapor. Vale a pena conhecer. Estamos aqui com o nosso stand de vendas no Holandas Prime, em Tambaú, e estamos com um tour disponível para visitação na obra para você conhecer. São plantas de 3 a 4 suítes, com possibilidade de layouts variados e para atender você que deseja morar na melhor do Miramar, com uma qualidade de vida incrível e vistas definitivas. Te esperamos lá. E aí, vai deixar passar? Liga agora para os corretores de imóveis da N Holanda Construtora. E é claro, faça seu negócio com segurança jurídica. Vamos para mais um intervalo, é rapidinho. Continua aí com a gente, voltamos já já. O que você precisa, o que você deseja, vai encontrar no coração de Tambaú. Beleza e gastronomia, moda e diversão, tudo em alto padrão a gente tem. HP Shopping, você no HP Shopping. HP Shopping, o lugar que te faz sentir bem. Avenida Antônio Lira, 536, Tambaú. A Jampa, a imobiliária que mais ajuda as pessoas a realizar o sonho da casa própria, traz para você apartamentos com entrada zero, documentação inclusa e parcelas de R$550. Sua carta de crédito é feita na hora. Estamos no Geisel, Valentina, Bancários e agora no coração da cidade. Porque com sonhos não se brinca. Vem pra Jampa! Avisei que era rapidinho. Retornamos com o presidente do COFES, João Teodoro, que fala hoje de um assunto muito importante. Um programa habitacional voltado aos profissionais das forças de segurança. Que coisa boa. Veja como funciona. Olá, amigos, corretores e corretoras de imóveis do Brasil. Prazer estar aqui com vocês de novo para essa conversa rápida. E eu gostaria de lembrar que o governo federal liberou, por um processo especial, um programa para fornecimento de imóveis habitacionais para as forças policiais do Brasil. E isso é muito interessante porque é um programa especial com juros especiais e também com financiamento integral, ou seja, 100% do valor do imóvel pode ser financiado. Então é um nicho de mercado novo que se abre e que os corretores de imóveis devem estar atentos para poder aproveitar isso. Toda vez que aparece alguma coisa dessa natureza, obviamente a gente faz questão de lembrar os nossos colegas corretores de imóveis para que procurem os seus clientes que estão integrados nas forças policiais do Brasil, nas forças de segurança, melhor dizendo, e aí podermos fazer mais negócio, ok? Fiquem atentos, um grande abraço, até a próxima semana. Agora continuamos a falar sobre as novas relações trabalhistas. Então participe aqui com a gente ao vivo, interaja, manda tua mensagem através do WhatsApp 998542857. Doutora Daniele, muita gente com dúvidas. A contribuição sindical ela realmente é facultativa? Essas outras contribuições que os sindicatos mandam, que não é com nome sindical, o que é válido, o que é legal, o que não é facultativa? Explica aí para quem está nos assistindo. É um tema muito relevante e que vai atingir tanto empregados como empregadores, né? Então, de fato, a contribuição sindical, que ela era obrigatória, agora ela é opcional. Então, o sindicato ele não pode mais impor que a empresa faça esse desconto. Então, o desconto que se tinha era o desconto de um dia de remuneração, um dia de trabalho do funcionário, e esse valor é descontado normalmente, dependendo do mês, né, que fazia o reajuste da convenção coletiva.
Agora não, agora o funcionário ele precisa autorizar esse desconto, caso ele queira, né, ter algum benefício a mais referente ao sindicato, tá? E também para os empregadores, existe muito sindicato que notifica as empresas para pagar uma contribuição assistencial ao sindicato e impõe às empresas essa contribuição. Eu falo isso porque eu atuo com empresas e várias empresas recebem notificações do sindicato cobrando das empresas essa contribuição assistencial sob o argumento de que consta na convenção coletiva, que foi negociado, né? Então, nós já temos várias decisões do STF, inclusive afirmando que se a empresa não concorda com aquela taxa, ela não pode ser obrigada a pagar. Então, é muito importante tanto os empregados observarem essa questão da contribuição sindical obrigatória, tá? Ele precisa realmente autorizar, se ele quiser que seja descontado essa contribuição, não pode ser uma imposição. E as empresas também, que são comumente cobradas de taxas assistenciais, né, que o sindicato informa que são taxas que foram acordadas, mas que a empresa não faz parte e não é associada àquele sindicato. Muita gente aqui debatendo, doutor Roberto, como funciona agora a dispensa consensual, que o senhor deu início a um assunto sutilmente. As pessoas pegaram aqui e encheram o nosso dispositivo de WhatsApp de perguntas sobre essa dispensa consensual. O que é que mudou com a reforma? Como é feita essa dispensa consensual? O que é que o trabalhador ganha ou perde? O que é que o senhor pode dizer ao telespectador? Isso é muito interessante. Essa inovação foi trazida já com a reforma trabalhista. O que é que acontece? Muitas vezes as rescisões eram feitas um acordo que esse acordo não é legal. Por quê? Porque se fazia um acordo para o empregado ser demitido, ele devolveria a multa, mas isso não havia legalidade nesse sentido. Então, aí o que é que acontece? A reforma trabalhista inovou e trouxe essa rescisão de forma consensual entre as partes. Empregado e empregador decidem que querem romper o vínculo jurídico laboral e aí, de comum acordo, rompe esse vínculo. O que é que vai ter direito o empregado? A metade do aviso prévio, a receber 80% do saldo do FGTS e a multa do FGTS, em vez de ser 40%, ela baixa para 20%. E todos os outros direitos, como férias, 13º, isso continua sendo pago normalmente ao salário. Então, a principal inovação é a diminuição do aviso e a diminuição da multa e o saque de 80% do salário. Agora, existe uma peculiaridade nessa rescisão. Qual é? Não tem direito o empregado a receber o seguro-desemprego. Então, caso haja essa rescisão de forma consensual, o empregado precisa estar ciente que não vai receber esse Apesar direito. de ser consensual, tem essa limitação. Essa é a limitação importante, porque não receberá o seguro-desemprego. Precisa ficar muito claro isso para o empregado. Muita gente interagindo, doutora Daniela. Eu estou aqui com o Neto Gilvino, que mora em João Pessoa, e ele faz uma pergunta interessante. Ele disse que está numa empresa que está em recuperação judicial desde 2016 e se muda por a empresa estar em recuperação judicial, a questão do processo trabalhista, dos direitos trabalhistas dele. Tem alguma mudança? Não tem? O que é que a senhora pode responder ao telespectador? Pronto, nessas situações, se houve um processo trabalhista ou se há um processo trabalhista em curso e ele tem um crédito a receber, esse crédito vai ser justamente habilitado no processo de recuperação judicial. Como ele é um trabalhador e essa verba do trabalhador tem uma natureza alimentar, então ele tem uma preferência no recebimento, porque fica, né, a importância de se alertar aqueles empregados que trabalham em empresas e possuem processos em recuperação judicial, de habilitar o crédito nesse processo de recuperação judicial para que ele possa receber. Então, dentre todos os credores daquela empresa, o trabalhador, por possuir um crédito alimentar, ele tem preferência no recebimento desse crédito. Então, ele precisa realmente fazer essa habilitação no processo de recuperação judicial. A Edivânia, que está telespectadora, ela pergunta o seguinte: doutor Roberto, quem trabalha 3 dias na semana
é um trabalhador que precisa ser a carteira assinada ou não? Aí depende muito de como se dá esse trabalho, certo? 3 dias de semana, por exemplo, da faxineira, já gera vínculo jurídico laboral, certo? Agora, se você trabalha 3 dias mesmo na iniciativa privada, isso não há dúvida de que gera vínculo jurídico laboral. Até 2 dias como faxineira, ela não geraria, por exemplo, vínculo jurídico laboral, mas 3 sim, a jurisprudência vem entendendo de reconhecer o vínculo jurídico laboral. Doutora Daniela, a telespectadora que quis se identificar, ela diz como ela deve agir quando a empresa ela não paga em dia o seu salário, no dia prazado, e dentro disso também, quando atrasa as férias, qual é o direito dela? Pronto, nessas situações de atraso de salário, atraso de pagamento, e que realmente há uma dificuldade para o empregado que atrasa suas despesas, existe sim uma possibilidade desse empregado pleitear uma rescisão indireta do contrato de trabalho. Então é importante que esse atraso realmente seja um atraso, né, significativo, um atraso que configure, né, que traga algum dano para ela, e ela pode sim pleitear essa rescisão indireta. Ou, caso ela não queira, né, acho muito recente ingressar no judiciário, ela pode fazer uma denúncia, né, uma denúncia anônima no Ministério do Trabalho, mas nessas situações, se realmente ela entender que está insustentável o contrato de trabalho em virtude desses atrasos, ela pode pleitear uma rescisão indireta. Outro telespectador, ele faz uma pergunta muito interessante, doutor Roberto. Ele trabalha há 2 anos e até agora os patrões dele não assinaram a carteira dele. E ele pergunta se ele pedir para sair, ele perde os direitos dele, como é que você orienta ele? Pegando esse mesmo, doutora Daniela falou, o mais interessante não é pedir a rescisão, não é pedir a rescisão do contrato, e sim entrar com a rescisão indireta. Direitos como pagamento de FGTS estão sendo desrespeitados, pagamento de INSS está sendo desrespeitado, e isso sim já dá ensejo à rescisão indireta. Quer sair da empresa, está sem o registro de sua CTPS, peça a rescisão indireta via judicial, procure um advogado de sua confiança e entre com essa reclamação. Não peça para sair, porque o pedido de demissão ele vai perder vários direitos, inclusive o seguro-desemprego, não sacar o FGTS. Então é melhor entrar com a rescisão indireta nesse caso. Outro telespectador, doutora Daniela, pergunta o seguinte: quando uma empresa ela troca de CNPJ, ela está ali, trocou o CNPJ, ela deixa de pagar as contas do CNPJ antigo, FGTS, ele fala 13º e férias. Como é que fica isso? Trocou o CNPJ, então tem novo CNPJ. Aí os empregados, como ficam nessa história? Então, os contratos de trabalho devem ser mantidos e inalterados por conta do princípio da continuidade. Então, na relação de trabalho, pouco importa quem é o empregador ou quem é o CNPJ, e sim o vínculo laboral. Isso é muito comum acontecer tanto de forma fraudulenta, mas também de forma correta quando acontece uma sucessão empresarial. Porém, nessas situações, todos os direitos trabalhistas dos empregados, independente do CNPJ, devem ser mantidos. Doutor Roberto, muita gente aqui já mandando perguntas, e tanto para o senhor como a doutora Daniela, a gente vai para um intervalo, daqui a pouco a gente volta trazendo todas essas dúvidas do telespectador, ok? Os melhores empreendimentos de João Pessoa estão te esperando aqui no Tambaú Imóveis e Negócios. Acompanhe agora o que tem de melhor na construtora Guedes Pereira e também na MRV Engenharia. Veja só com Bia Freire. Mais de 1.000 unidades habitacionais entregues nos últimos 12 meses no programa Casa Verde e Amarela, pela construtora Guedes Pereira. E não para por aí. A linha Setai está com obras em ritmo acelerado. Laís, é com você. Bom dia! O Grupo Guedes Pereira está em comemoração. A maior construtora incorporada da Paraíba no programa Casa Verde e Amarela, com mais de 1.000 unidades entregues nos últimos 12 meses e líder em venda na região sul. E na região norte, estamos também com obras em ritmos acelerados.
Cronogramas antecipados 1 ano, com previsão de antecipação do Setai Casas Verticais e Setai IAT para final de 2022. Para saber mais informações, consulte o seu corretor. Com descontos de até R$20 mil, você pode ter um apartamento da linha Class da MRV. Para investir ou morar, você escolhe. Márcio, conta pra gente. More na melhor região de Intermares. A MRV está aqui presente com nova linha Class. 2 novos lançamentos, o Reserva Areia Vermelha e o Reserva Almagre. Compareça no nosso stand de vendas e confira as condições únicas apenas nessa semana. Condições de Black Friday com descontos de até R$20 mil. É isso mesmo, R$20 mil. Além de um parcelamento e uma entrada facilitada para você. Invista na região mais valorizada de João Pessoa, a região de Intermares. Compareça no nosso stand e confira as condições. Vocês já ouviram sua mãe, seu pai, sua avó, sua tia dizer: quem casa quer casa, não é isso? Então ligue agora para os corretores de imóveis da construtora Guedes Pereira e também da MRV Engenharia. A gente vai para mais um intervalo, não troca de canal, voltamos já já. O que é viver bem? Para uns é razão, para outros emoção pura. Para nós é fazer a sua vida melhor. Unimos arquitetura, design e tecnologia para ser seu lar, seu trabalho, sua inspiração. Uma história que já realizou o sonho de muitas famílias, colocando a Aliança entre as maiores do Nordeste e uma das 100 maiores do Brasil no ranking do ITC. Aliança, aqui eu vivo melhor. O deboche destrói, a vergonha destrói, a ignorância destrói, o deixa pra lá destrói, a doença destrói, o preconceito mata. Por isso não se destrua. Novembro Azul. Um homem inteiro é um homem vivo e saudável. Sistema Cofesse Cresce. Tá vendo? É mais fácil que imagina. Só vivenciando para saber como é incrível transformar a sua vida aqui na FK com o sonho da casa própria. Sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. E para finalizar o dia, nada melhor que uma taça de Danone ao lado do meu gato. Bora relaxar. É isso mesmo. No Partiu Enem você vai aprender dicas de como relaxar para a prova. Eu tô com fome e quero merendar. Calma, jovem. Você vai saber o que deve comer antes da prova. Neste domingo, às 10h30 da manhã, na TV Tambaú SBT. Partiu Enem. Oferecimento. Ensino que dá resultado. É no Over Colégio e Curso. Matrículas abertas. Tambaú Imóveis em Negócios está de volta e vamos falar agora de transformação de vida. Pois bem, se você acompanha aqui a nossa programação, já nos viu falando sobre a FK Imóveis. Claro que sim. A FK vem sempre nos surpreendendo com muitos empreendimentos, prêmios, sorteios e descontos. Mas hoje ela traz e apresenta uma oportunidade inédita e incrível que você não pode ficar de fora. Eu falo do Boulevard Residence. Vou repetir. Boulevard Residence. Apartamento com 2 quartos, suíte reversível, cozinha, sala para 2 ambientes, área de lazer com piscina, churrasqueira, salão de festas e com mezanino para que você possa fazer toda a sua
a organização, reunião lá, e esse salão de jogos bacana para você se divertir com a família e o playground para a criança. A criança sabe que precisa estar morando em apartamento, mas que tenha conforto e possa se divertir. E muito mais você vai encontrar no Boulevard Residência. Então, dá para esperar? Não. Então, você liga agora também para FK Imóveis. E o que é importante você saber? Que dá para esperar na portaria 24 horas, com segurança. Este empreendimento, ele fica dentro de um condomínio fechado. Que coisa bacana, veja só. É apartamento, é prédio, mas fica dentro de uma estrutura de condomínio fechado. E sabe o que é melhor de tudo isso? Você agora vai saber. E não é que news não, você só vai pagar em média as parcelas de R$480. R$480. Menos que qualquer aluguel que você vai alugar um apartamento, por exemplo, na zona sul da cidade. E se sua carta de crédito for aprovada no valor total, você ganha ainda R$300 no ato da entrega das suas chaves com o cashback da FK Imóveis. Só lá você tem esse cashback. Então aproveita que ainda dá tempo de você escolher as melhores unidades, posições e apartamentos. Fala com a Pri. Olha, liga agora. Pri, o número eu vou dar para vocês. 98677-2008. Vou repetir. 98677-2008. Liga para a Pri agora. Pri, acabei de assistir Tambaú Imóveis e Negócios de Rômulo Soares. Eu quero todo o meu cashback, aprovar a carta de crédito, quero ver os imóveis e o mais importante, ainda ela dá mais brinde dizendo que foi através do Tambaú Imóveis e Negócios. E siga também a FK Imóveis no Instagram, @FK_Imóveis. A sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. Liga agora para a Pri. Você sabia que o Tambaú Imóveis e Negócios também está na internet? Sabia não? É no portal T5. Olha só, veja só a simulação aqui, ó. O portal T5 está aqui, o nosso Rômulo Soares, aqui, ó, cara bonito danado, né? Eu faço sempre, diariamente, essa atualização. Se você puder, acompanhe nossa programação ao vivo também. Temos também o blog T5 Imóveis. Lá atualizo diariamente os novos conteúdos de toda semana. Você tem fato novo, novidades sobre mercado imobiliário, construção civil, política, tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, a gente bota lá através de artigo. Publicou uma novidade, a gente está atualizando vocês no T5 Imóveis. Acessa lá, é informação na palma da mão. Portal T5, a informação no seu tempo real. Agora vamos para mais um giro de ofertas. Está procurando por um imóvel que atenda todos os requisitos e suas necessidades que você sonha para ter o seu lar? Aqui a gente tem. Como? Confira os empreendimentos da Zona Sul Imobiliária e também da Jampa Imobiliária. Bia, o que é que você traz dessas duas empresas bacanas? Com documentação inclusa e pronto para morar, o Residencial Montreal está esperando por você. Pensou em imóvel? Pense em Zona Sul Imobiliária. Nós temos as melhores ofertas para te oferecer e essa então imperdível. O Residencial Montreal, no bairro dos Funcionários, tem apartamento de 2 quartos, semi-suíte, sala para 2 ambientes, varanda e um excelente acabamento, com documentação inclusa e a partir de R$135 mil. Entre já em contato, não perde essa oportunidade. Localizado no bairro do Cristo, o empreendimento Arquipélago de Abrolhos tem elevador, área de lazer completa e muito mais. Confere. A Jampa Imobiliária hoje traz para você uma incrível oportunidade, tá? O Residencial Arquipélago de Abrolhos, localizado em rua principal asfaltada no bairro do Cristo. O diferencial desse empreendimento é que ele tem elevador, tem uma área de lazer completa, com piscina, com playground, apartamentos espaçosos, com varanda, sala para 2 ambientes, 2 quartos, sendo um suíte e WC social.
Oportunidade incrível, tá? Para você adquirir o empreendimento. Ele está em fase de construção, então tem toda uma facilidade para você parcelar a entrada e ir pagando durante a obra. A obra é garantida pela Caixa Econômica Federal, então não perde tempo, aproveita essa super oportunidade. Não perde essa oportunidade, como disse aí nosso amigo da Jampa Imobiliária. Liga agora, sempre tem um corretor de imóveis na sua imobiliária e da Jampa Imobiliária. Agora a gente continua conversando sobre as novidades, as novas tendências das relações trabalhistas e com toda certeza você pode participar aqui ao vivo. Anota o número do WhatsApp, 998542857. Doutora Daniela, muita gente aqui, mulheres perguntando se essa reforma trabalhista ela suprimiu ou teve algum prejuízo das mulheres grávidas nessa relação de trabalho e de emprego. O que é que a senhora pode dizer? Como ficam os seus direitos, os direitos das mulheres grávidas? Não houve nenhuma alteração substancial para empregadas gestantes na reforma trabalhista, mas trouxe um ponto muito crítico, Trouxe à disposição com 394 de que a empregada gestante que trabalhasse em ambiente insalubre, em grau mínimo ou grau médio, só podia ser afastada desse trabalho com recomendação médica. Então, é um ponto de vasta discussão, Inclusive, chegou no STF a alegação de inconstitucionalidade desse dispositivo e foi muito bonito o que o ministro Alexandre de Moraes disse. Ele disse assim, se fosse sua filha, sua mãe ou sua neta grávida, trabalhando num ambiente insalubre, vocês iam querer, vocês iam deixar, como que vocês iam se comportar? Então, apenas o ministro que decidiu de forma contrária, mas foi declarada a inconstitucionalidade desse dispositivo. Então, as empregadas gestantes que trabalham em ambiente insalubre, independente de recomendação médica, desde que essa insalubridade seja em grau médio ou grau máximo, deve ser afastada desse trabalho presencial. Agora, nessa pandemia, as mulheres grávidas foram afastadas. Eu queria que a senhora também reiterasse Pronto, isso. Perfeito. Com a pandemia surgiu a Lei 12.120, que trouxe essa previsão de que todas as empregadas gestantes que não conseguissem realizar um trabalho de forma presencial, de nenhuma forma, deveriam ser afastadas desse trabalho presencial. Então, aquelas que conseguiriam executar o trabalho em home office ficaram em casa, trabalhando em home office, mas aquelas que não conseguiriam, pela atividade, por exemplo, uma caixa de um supermercado, como é que ela vai fazer um trabalho em home office? Não tem certo. Uma vendedora, de porta a porta externa, como é que ela vai fazer um trabalho em home office? Então, essas empregadas, elas foram afastadas obrigatoriamente por conta da lei. Porém, as suas remunerações foram mantidas. Entendi. Então, Roberto, muita gente aqui tem dúvidas de relação de emprego e relação de trabalho, que vocês tanto aqui falaram, relação de emprego, relação de trabalho, e muita gente aqui mandou o WhatsApp perguntando e vocês melhores esclarecer essa diferença de um para o outro. Ou se não tem, Tem sim, essa é uma diferença bem importante. Que está expressa no artigo 3 da CLT, certo? Que são os princípios. Relação de emprego. Relação de emprego, é preciso que se identifique algumas características. Pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação jurídica. E esses requisitos estão no próprio artigo 3º. Se não existe algum deles, é relação de trabalho. Relação de emprego é a relação seletista. Você assina a carteira de trabalho, você tem todos os direitos trabalhistas e a relação de trabalho vai para a relação do autônomo, do profissional liberal. São relações que não se enquadram no artigo 3º da CLT. Isso tem diferenças importantes que a gente vê sempre na prática, essa discussão nos tribunais, se existe ou não essa diferença, sempre baseado no artigo 3º e nessas características: pessoalidade, habitualidade, onerosidade. Então, essas são as características importantes para se identificar relação de trabalho e relação de emprego. Muita gente aqui interagindo, doutora Daniela, com muitas dúvidas na contratação, muita gente pedindo a sua opinião, quais são os cuidados, deveres, precauções na contratação de uma diarista para a sua residência. Importante.
O Dr. Roberto já tinha até comentado sobre esse assunto, quanto à regularidade desse trabalho, né? E essa diferenciação, aquela empregada diarista, ela vai receber por diária. Agora, é importante que não se ultrapasse aquela quantidade de dias semanais, né? Pelo menos no máximo 2 dias na semana. Então, você pode fazer. O que eu sempre oriento aos empregadores domésticos é que, sempre que você fizer um pagamento, você entregue um recibo de pagamento de diária. Porque muitas vezes, quando chega uma demanda judicial, o empregador não tem nada que comprove que realmente ela era uma diarista. Então, se você vai contratar uma diarista, é importante que você tenha esse entendimento de não ultrapassar essas 2 vezes na semana e, sempre que efetuar o pagamento daquele valor ajustado da diária, fornecer um recibo. Então, Roberto, a gente vai para um intervalo, mas muita gente aqui, já dado aqui o toque para a doutora Daniela, com dúvidas com essa reforma, o que aconteceu na relação entre a pessoa contratar um empregado doméstico. Muita gente perguntando muita coisa aqui, então vamos esperar para o último bloco o senhor dizer todos os detalhes para quem está nos assistindo, ter cuidado na contratação do empregado doméstico e quais são os requisitos agora da lei com a nova reforma. Mas vamos deixar para o próximo bloco. Vamos para mais um intervalo comercial, permanece aí com a gente, voltamos já já. Entre olhar o mar da varanda, mergulhar na piscina ou fazer umas comprinhas no shopping, fique com os 3 em um MRV como a Grande João Pessoa nunca viu. E seja bem-vindo ao seu novo mundo com o melhor de Intermares à sua volta. O mundo do Reserva Almagre. Um MRV com elevador, opção de varanda e muito lazer que está esperando por você com condições facilitadas. Confira, ligue, chame no WhatsApp ou acesse mrv.com.br. Em cidade tão linda como João Pessoa, existe uma imobiliária que há mais de uma década realiza sonhos. Não arrisque, venha para a Zona Sul. São 5 unidades espalhadas pela cidade para melhor atender. Acesse zonasuimobiliaria.com.br. Na Galeria dos Campeões, poucos gravaram o nome na história. E agora é a hora do desempate para os 2 últimos vencedores. Mas só um vai se sagrar o novo tricampeão da América. Palmeiras e Flamengo, dia 27 de novembro. De final da Copa Comembol Libertadores. E você vê aqui no SBT. Alô, Montevidéu! Tambaú Imóveis e Negócios. Oferecimento: Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Confesse, MRV. Mais de 3.000 cópias entregues na Paraíba. FK Imóveis é para realizar. 98677-2008. Zona Sul Imobiliária, nos 4 cantos da cidade. Bessa, Bancários, Geisel e Valentina. Jampa Imobiliária, com sonhos não se brinca. Em Holanda Construtora, elevando padrões, construindo o futuro. Grupo GP Exclusive, toda a linha Setai com obras aceleradas. Construtora Aliança, aqui eu vivo melhor. Ficaram com saudades, mas estamos de volta e hoje conversando com os advogados especialistas no direito do trabalho, o Roberto Peixoto e doutora Daniela Travares. Manda e continua mandando suas perguntas, seus beijos, seus abraços, suas fotos, muita interação aqui. Só lembrando o número do nosso WhatsApp, 998542857, vou repetir, 998542857. Doutora Daniela, muita gente aqui querendo saber a respeito, na verdade,
eu deixei para doutor Roberto a questão, né, dos empregados domésticos. A pergunta, estava vendo aqui o telespectador, já me lembrando disso. Obrigado. Houve mudança? O que é que a pessoa tem que fazer para que as pessoas possam contratar um empregado doméstico? Tem que assinar carteira, tem que recolher INSS, pode contratar como no passado, tem horário de trabalho, ponto. Todo mundo perguntando aqui, fizeram muitas perguntas. Eu lhe mostrei no intervalo quantas mensagens está chegando aí sobre esse assunto. O que é que o senhor tem a nos dizer? Muito importante, Romulo. Porque, na verdade, não foi a reforma trabalhista que trouxe essa mudança, sim, mas a PEC, conhecida como PEC das domésticas, estabeleceu vários direitos das domésticas, como jornada de trabalho, direito ao FGTS, direito ao seguro-desemprego. A assinatura e registro do contrato de trabalho sempre foi obrigatória. Nada mudou nisso, como pagamento de 13º e férias. Mas, por exemplo, a jornada de trabalho é muito importante que tanto o empregador, para a segurança do empregador como do empregado, que se resiste livre de ponto. A própria lei estabelece que o registro é obrigatório. Não havendo registro, por exemplo, é possível, inclusive, inverter o ônus da prova quando esse ônus da prova passa para o empregador. Então, veja que importância o registro de ponto. Por quê? Porque hoje existe limitação de jornada. As domésticas só podem trabalhar 220 horas mensais, 44 horas semanais. Então, se é ultrapassado esse direito, tem direito às horas extras. O repouso semanal remunerado, os empregados domésticos, assim como os empregados seletistas de forma geral, têm direito ao repouso semanal remunerado. Então, direito às horas extras, voltando a repetir, 13º, férias, FGTS e seguro-desemprego. Então, isso é uma diferença, sim. Hoje, o empregado doméstico é como se fosse um empregado seletista. Isso equivale. São todos os mesmos direitos do empregado seletista. Doutora Daniela, muita gente interagindo aqui e com dúvidas sobre a diferença entre o trabalho avulso, eventual e temporário. O que a senhora pode explicar sobre isso? Bacana. Realmente são modalidades de contrato de trabalho diferente, né? Não são contratos de emprego, são contratos de trabalho, como o doutor Roberto bem pontuou essa diferenciação. O trabalho eventual é aquele trabalho esporádico. É o bico que você faz, é uma vez ou outra que você precisa de um serviço, é um técnico de elevador que vai lá vez ou outra quando o elevador quebra. Esse é um trabalho eventual, que não tem em seu bojo o requisito da habitualidade para se configurar uma relação de emprego. O trabalho avulso, inclusive, é um trabalho que é muito confundido até mesmo pelas empresas, né? Eu tenho aqui um empregado diarista, ele é avulso. Quando, na verdade, o avulso, ele tem uma legislação própria e o trabalhador avulso, ele é como se fosse uma intermediação de mão de obra. Você tem um sindicato e a empresa, e o sindicato vai fornecer aquele trabalhador avulso ou, né, o órgão, né, que é a agência de gestora de mão de obras. Isso acontece muito com os empregados, com aqueles trabalhadores que são portuários ou até mesmo aqueles chapa. Os motoristas têm aqueles ajudantes quando chega na região que vão lá fazer, né, descarregar, mas esses chapas que prestam apenas aquele serviço precisam ser realmente vinculados a um sindicato para que se tenha a contratação formal de um avulso. O avulso, ele tem uma legislação própria que tem que ser seguida com a intermediação do sindicato ou do órgão gestor de mão de obra. Já o trabalhador temporário... Estamos chegando ao final do ano, né? No final do ano, exatamente. Existe uma demanda justamente nesse sentido. Por quê? Precisa se obedecer dois requisitos. Eu contrato um temporário quando eu tenho uma substituição temporária, né, de um pessoal que é permanente. Então, a minha empregada gestante, ela vai sair de licença. O empregado, ele vai tirar férias e eu preciso de alguém só para substituir naquele período. Eu posso contratar um empregado temporário. É uma relação triangular. Eu tenho ali a empresa que vai prestar o empregado temporário, né? A empresa prestadora de mão de obra temporária. Eu tenho o empregado temporário e eu tenho a tomadora
prestadora do serviço. Então, nessa situação de substituição de pessoal que é permanente por um pouco tempo e nessa situação de uma demanda, né, o Natal, o fim de ano, que eu preciso ter mais trabalhadores na minha loja para atender, eu posso contratar o trabalhador temporário. Agora é importante, não assina carteira, mas contrato e recibo para comprovar aquilo, né? Isso que a senhora falou no começo. Exatamente. Nessa situação temporária, ele tem um vínculo assinado com a empresa prestadora de serviço temporário. Então, o temporário tem a assinatura de carteira não pelaquela empresa que vai receber ele, mas pela empresa que vai intermediar ele nas outras empresas. Perfeito. Muita gente aqui com dúvida na questão da concessão de férias. Houve uma mudança na reforma trabalhista quanto à concessão de férias. Tem muita gente dando exemplo aqui que for dividido pode ser dividida em outras 3, 4. Como é que ficou a mudança da concessão de férias com a reforma trabalhista? Essa, de fato, foi uma inovação da reforma. Hoje as férias podem ser divididas em 3 vezes, desde que uma das vezes seja pelo menos 14 dias e as outras 2 não sejam menores do que 5. Então, isso é um requisito legal. É muito importante dizer que as férias continuam sendo pagas salário mais 1/3 constitucional. É o salário mais 1/3 constitucional. O pagamento das férias eles tem que ser antecipado. Tem que ser 2 dias antes do funcionário sair de férias. E as férias também não podem coincidir com a folga ou o sábado e domingo. Ela também tem que ser 2 dias antes desses intervalos ou das folgas. Então, veja, se as férias não é paga de forma antecipada, cabe a dobra. Se o funcionário, como a gente vê muito na prática, só recebe férias quando do seu retorno, cabe a dobra, a pagamento das férias dobradas, que a gente chama. Você recebe por 2 vezes, as férias se tornam vencidas. Então, essa é a importante questão. Hoje pode ser dividido em 3 vezes. A gente vai para um giro, mas muita gente perguntando sobre um regime chamado de tempo parcial. Daqui a pouco a gente fala. E para você que quer sair do aluguel ou investir em um imóvel, hoje a gente fica atento na oportunidade da construtora Aliança e da FK Imóveis. Veja aí com Bia. A construtora Aliança dispõe de um espaço feito para você. Por isso, Camila tem um recado super especial. Pois é, Bia, hoje eu tenho um convite especial para você que está assistindo ao Tambaú Imóveis e Negócios. Você já conhece o nosso Espaço 360? A Aliança tem um showroom completo localizado na Avenida Edson Ramalho, número 360. Por aqui você tem um time de imobiliárias parceiras de plantão, especialmente para te atender. Você pode conhecer nossos projetos com equipamentos de alta tecnologia para demonstração dos produtos, lançamentos, agendar uma visita às nossas obras e, claro, tomar aquele cafezinho especial com nossa equipe. Esperamos você de segunda a sábado aqui no Espaço 360 da Aliança. Lançamento dentro do condomínio fechado Parque Cowboy. Esse é o residencial Tahiti. Mais detalhes com Priscila Finizola. Bom dia. Bom dia, Bia. Bom dia, você da telinha. Quer morar bem com conforto e segurança dentro de um condomínio fechado? Te apresento Tahiti. Esse empreendimento lindo que possui uma área de lazer completa, com piscina adulto e infantil, churrasqueira, salão de festas, academia toda equipada, apartamentos de 2 quartos sem suíte, todos com varanda e muito mais. Aproveita essa oportunidade. Aqui na FK Imóveis você ainda tem cashback, um empreendimento a partir de 125 mil com toda a documentação inclusa. Então corre e aproveita. A sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. Liga agora para os corretores de imóveis da construtora Aliança e também da FK Imóveis. Doutor Roberto e doutora Daniela, muita gente perguntando aqui, doutora Daniela, o regime de tempo parcial. O que é isso? Como é que a senhora pode responder essa pergunta? Ótimo. Então, os contratos de trabalho quanto à jornada de trabalho, eles podem ser classificados como uma jornada integral, então aquele empregado que vai trabalhar as 8 horas por dia, como em tempo parcial.
Então, se eu preciso de um funcionário para estar apenas meu expediente, por exemplo, na minha empresa, eu posso contratá-lo através de um contrato de regime de tempo parcial, em que eu vou pagar aquele funcionário proporcional às horas de trabalho dele, desde que o valor da hora seja ou o salário mínimo ou o salário base da categoria. Então, por exemplo, eu quero um empregado que trabalhe só 5 horas por dia, 6 horas por dia, é possível, certo? Desde que aquele empregado que vai ser contratado por 30 horas semanais não exceda a quantidade de horas extras que a legislação traz. Ô Roberto, muito obrigado pela presença, muita gente interagindo. Eu vou passar para vocês, através do WhatsApp de vocês, para vocês me responderem. Responder a todos os telespectadores, foram muitas perguntas. Quero deixá-lo com suas considerações finais. Eu agradeço muito a oportunidade da gente estar aqui esclarecendo essas questões trabalhistas tão importantes para o trabalhador e para as empresas. Muito obrigado, muito obrigado a todos. Doutora Daniela, muito obrigado. Deram uma aula aí de direito do trabalho. Espero trazê-los novamente. Deixar a senhora com suas considerações finais. Obrigada, Rômulo. Foi uma honra estar aqui presente, inclusive ao lado do doutor Roberto, um grande advogado que eu admiro muito. E um tema tão relevante. Então, agradeço realmente todos os telespectadores por acompanhar esse tema que é importante, tanto para empregados como empregadores. Chegamos ao final de mais um Tambaú Imóveis e Negócios. Mas, é claro, eu fico muito feliz e você encontra a edição de hoje e as edições anteriores no portal t5.com.br. No próximo sábado estaremos de volta e vamos falar sobre os limites do planejamento sucessório. Tema bacana, viu? Muito obrigado pela sua companhia, um ótimo final de semana e sempre digo que juntos somos muito mais fortes. Até o próximo sábado. Na galeria dos campeões, poucos gravaram o nome na história. E agora é a hora do desempate para os 2 últimos setores. Mas só um vai se sagrar o novo tricampeão da América. Palmeiras e Flamengo, dia 27 de novembro. Final da Copa Comembol Libertadores. E você vê aqui